Bom, estamos hoje aqui, então, dia 8 de outubro de 2020, às 11 horas e 4 minutos, né? Reunidos para a realização da entrevista intitulada Movimento Escola Sem Partido e a Escalada da Direita no Brasil, com o professor doutor Fernando de Araújo Pena. Inicialmente, né, vou fazer uma breve apresentação sobre a disciplina, o programa e o professor, para que a gente possa dar início às perguntas e à entrevista em si. Gostaria de agradecer a disponibilidade, né, do senhor professor, mais uma vez, e solicitar essa autorização para que essa entrevista seja gravada e divulgada na página do Programa de Pós-Graduação em História da UDESC, e também autorização para que seja transcrita e publicada em forma de texto posteriormente. O senhor autoriza? Autorizo. Agradeço pelo convite, autorizo. Obrigada. Bom, então, antes da gente iniciar a entrevista, eu gostaria também de citar que essa atividade está sendo desenvolvida na disciplina de História do Tempo Presente, Teoria e Historiografia, do curso de doutorado em História da UDESC, ministrada pelo professor Dr. Rogério Rosa Rodrigues, que está aqui presente também. Com a área de concentração em História do Tempo Presente, o PPGH da UDESC tem como objetivo preparar profissionais para pesquisa e a produção de conhecimento histórico nessa área. Os pesquisadores podem encontrar nas abordagens historiográficas meios para reordenar a profusão de informações, sejam as difundidas pelas mídias, as quais tendem a esvaziar de sentido a temporalidade, sejam as propagadas pela oralidade e outras modalidades de expressão. O programa conta com 3 linhas de pesquisa: Culturas Políticas e Sociabilidades, a qual eu estou vinculada, orientada pela professora Luciana Rossato, que está aqui presente também, Linguagem e Identificação, Políticas de Memória e Narrativas Históricas. Eu gostaria também de fazer uma breve apresentação do professor Fernando Pena, com base nas informações do seu currículo Lattes. E, por favor, professor, né, me corrija se eu estiver com alguma informação desatualizada. O professor, então, é diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em História Social da FFP da UERJ. Doutor e mestre em Educação pelo PPGE da UFRJ e bacharel e licenciado em História pela mesma universidade. Atualmente é coordenador do Movimento Educação Democrática e líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Educação Democrática, NEED. Foi condecorado com a medalha Tiradentes, concedida pela LERJ em 2017, e tem dedicado suas pesquisas mais recentes aos temas Educação Democrática, Ensino de História e Escola Sem Partido. O motivo que me levou a entrar em contato com o professor Fernando Pena foi o encontro que nós tivemos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2018, no 10º Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História. Eu não sei se o professor vai lembrar, eu participei naquele ano, né, o senhor coordenou o grupo de reflexão docente Ameaças à Educação Democrática e ao Ensino de História, relatos de casos, experiências de resistências e problemas sociopedagógicos, apresentando um texto parcial sobre a minha pesquisa de mestrado na época, que estava em desenvolvimento, né, e abordava a defesa do uso das redes sociais para o ensino de história. E aí, naquela ocasião, eu comecei a ler mais os seus textos, e quando o professor Rogério nos apresentou a proposta de entrevista como uma atividade da disciplina, eu logo pensei que seu trabalho poderia ser muito agregador na minha pesquisa sobre o papel da mídia na construção do discurso da Escola Sem Partido. Então, essa é uma breve apresentação, né, para a gente começar. Nós podemos dar início às perguntas? O professor quer colocar alguma coisa? Não, tá. As informações estão certinhas. Que bom que os nossos encontros acadêmicos têm desdobramentos tão bacanas. Fico feliz. E pode perguntar, à vontade. Ótimo, obrigada, então, professor. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu gostaria de iniciar a entrevista perguntando para o professor quais são as principais reivindicações da Escola Sem Partido e como elas atingem o cotidiano da comunidade escolar. Tá, para responder essa pergunta, eu acho que primeiro a gente precisa diferenciar a maneira como eles formulam essas reivindicações, essas demandas, o que nós entendemos dessas demandas e o que uma parcela da sociedade entende, né? São 3 dimensões aí importantes para pensar sobre elas. Então, formalmente, qual é a demanda do movimento Escola Sem Partido? E aí eu estou falando, pegando citações literais de falas do coordenador, do site. Eles entendem que o professor é um burocrata. O professor ele é alguém, isso foi falado pelo advogado Miguel Najib numa audiência pública na Câmara dos Deputados, no dia 14 de fevereiro de 2017. Eu sei porque eu tive que revê-la recentemente. Ele diz que o professor é um burocrata que aplica a lei e pune de acordo com ela. E ele não tem...
E aí outras, né? O professor não poderia mobilizar valores em sala de aula, o professor não poderia falar sobre a realidade dos estudantes. Então, partindo dessa visão de escola, né, uma visão que se aproxima muito da definição do Paulo Freire de educação bancária, né, como se o professor tivesse ali alguém que não tem autonomia nenhuma, ele tem que transmitir conhecimentos que foram pré-determinados por outros, e o aluno tem que receber sem falar da realidade dele nem nada, ele tem que estar ali para adquirir aquele conhecimento, entre aspas. Então, frente a essa visão da docência, da escola, do processo para nós de construção do conhecimento histórico escolar, quais são as demandas? Eles gostariam que os professores fossem neutros, como eles usam o termo neutralidade para isso, então, né? Que os professores, que o direito da educação moral seria responsabilidade exclusiva da família, e com isso o professor não poderia falar de nada que envolve valores em sala de aula. E a demanda é essa, então, que o professor ele não mobilize valores, que ele não fale sobre isso, mas ele teria que ser neutro dentro dessa concepção. E explicitamente eles querem combater o quê? O que eles chamam de doutrinação ideológica. Então, é um movimento criado para combater a doutrinação ideológica que eles percebem disseminada em todo o país, eles têm evidências sobre a disseminação, desde a educação básica até o ensino superior, e seria um problema altamente corroborado pelas evidências que eles apresentam, e eles, então, o movimento surge para combater. Opa, acho que deu uma travada. Problemas técnicos. Aqui para mim travou, eu não sei se para vocês que estão assistindo também. Travou para mim também, Silvia. Pode ter tido algum problema lá. Acho que o problema foi com o professor Fernando. Com o professor, vamos só... Será que ele está vendo? Vamos esperar um pouquinho. Se você tem um contato com ele, talvez mandar uma mensagem pelo WhatsApp avisando, mas... ele não me mandou o número dele, é só por e-mail. Também não, procurei aqui e não tenho agora o contato dele. O dele caiu, ele caiu a conexão mesmo. Peraí, vamos ver se ele me... mas eu disponibilizei o meu telefone para ele, pode ser que ele até mande alguma coisa. Ele disse que faltou luz na casa dele mais cedo. Qualquer coisa a gente remarca. Vamos ver como é que tá. Se ele vai conseguir voltar. Ó, agora ele voltou. Oi, professor? Tá ouvindo a gente? O microfone está desativado. A gente teve uma chuva forte aqui no bairro onde eu moro ontem e faltou luz de novo, então tive que pular para o celular. Tranquilo, a gente continua de onde parou, não tem problema. Tá, vamos continuar, se por acaso tiver algum problema, a gente pode tentar remarcar um dia. Isso, como ficar melhor. Eu realmente não tenho como controlar a eletricidade, né? Então, é isso, estava falando sobre como esse movimento quer combater algo que eles chamam de doutrinação ideológica. Uhum. E por que eu falei da necessidade de, primeiro, dizer como eles formulavam essas demandas, é assim que eles formulam, grosso modo, né? Uhum. Tem nuances aí, mas de uma maneira geral é isso. E agora, qual é a questão? A nossa compreensão dessa demanda. Como eu falei, se eles partem de uma concepção de educação que o professor é um burocrata, não pode falar sobre questões atuais, eu tenho insistido que o projeto, ele não se trata de... Porque o nome ele é enganador, né? Quando você escuta escola sem partido, você vai... A tendência inicial de alguém que não conhece a discussão é falar, não, a escola realmente não pode ser de um partido X ou Y. Só que eu insisto que não é isso que está em jogo. O que está em jogo é um projeto de escola que tenta destruir a dimensão educacional da escola. Então, essas demandas, elas querem cercear
a atividade do professor, especialmente quando envolve a discussão de temas que incomodam a esse discurso reacionário, esses grupos reacionários conservadores. Então, eles atacam especialmente a discussão de gênero e sexualidade, então é um dos alvos prediletos. Eles atacam discussões sobre racismo, todos os combates, formas de combate à opressão, são atacados. Então, esse é um fato importante, entender que a maneira como eles formulam é esse. Estamos aí, queremos combater a doutrinação ideológica. Só que o que eles chamam de doutrinação ideológica é o que nós entendemos como educação. Então, é isso que está em jogo. Agora, como eu falei, tem uma terceira dimensão, que é a do grande público. Qual é o problema? Algumas pessoas, e aí isso acontece em qualquer profissão, realmente viveram situações nas quais professores adotaram práticas que podem ser questionadas, né? E aí podem ser questionadas tanto de maneira legítima quanto de maneira ilegítima, né? De maneira razoável ou não razoável. Mas essas pessoas, então, quando eles escutam superficialmente existe para combater a doutrinação, eles podem aderir às ideias desse movimento. E o problema é que, muitas vezes, quando o campo progressista, e aí eu estou pensando o campo acadêmico dentro desse campo progressista, ele responde, a resposta muitas vezes a neutralidade, porque eles usam o termo neutralidade. Então, a resposta do campo progressista a neutralidade não existe, isso não pode se pedir isso do professor, porque isso não tem como acontecer, né? Não tem como, se não existe, é uma questão que não se coloca. Só qual é o problema? Para essa pessoa que não conhece o cotidiano da escola, não conhece as discussões educacionais, ela pode se falar, olha, eu já vi caso, existe sim, né? E aí, quando o professor argumenta que não existe neutralidade, isso pode soar para essa pessoa como, então o professor pode fazer o que ele bem entender em sala de aula. Percebe? E aí esse é um dos nossos problemas que a gente enfrenta atualmente, que é como pensar essas nossas respostas não só de acordo com o conhecimento acadêmico, né? Aí é óbvio, na discussão sobre epistemologia, a ideia de neutralidade já caiu há muito tempo, mas no espaço público, no debate público, se a gente só diz que a neutralidade não existe e não reconhece também limites éticos da nossa atuação, isso pode colocar pessoas, fazer com que pessoas concedam a sua adesão para a maneira como é colocada essa reivindicação de escola sem partido, se for colocar contra, por exemplo, os professores que são contrários à iniciativa. Então, é uma pergunta complexa, porque ela tem várias facetas. Né? Tem como eles formulam, tem o como nós entendemos e tem como o público entende, como é que a gente lida com a maneira como a gente debate esse tema no espaço público. Ótimo. Perfeito, professor. Eu acho que até essa fala já pode introduzir mesmo a segunda pergunta, que é a gente pensar o papel do ensino de história, né? E aí eu trago essa segunda pergunta para a gente refletir sobre isso. Pensando a história escolar como uma disciplina que reflete sobre as ações humanas e a sua diversidade, qual é a potência política e cultural da escola, de forma geral, e do ensino de história em particular, no enfrentamento dessa onda de negacionismo e polarização política da atualidade, que inclusive, né, entra aí em consonância e acaba indo ao encontro dessas ideias do escola sem partido também. Vamos lá. Então, para entender um pouquinho o poder da escola, né, e do ensino de história, eu acho importante, primeiro, reafirmar, eu entendo que esse poder de transformação é muito grande. Na minha formação, eu fui orientando a professora Ana Maria Monteiro, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? E eu participei da pesquisa dela sobre professores marcantes, ou seja, professores que tocaram a vida dos estudantes de uma maneira tão significativa que esses estudantes acabaram indo fazer história por causa desses professores, né? E aí, sempre que eu conto eu falo sobre essa pesquisa, ou vejo a Ana apresentando, aí normalmente alguém fala, eu fiz por causa de um professor, né? Então, isso mostra para mim que o ensino de história, a atuação desses professores, ela tem um poder transformador, né? Inquestionavelmente, muda a vida das pessoas.
mas, ao mesmo tempo, também é importante não colocar sobre a escola um peso extraordinário, né? Como se só a escola fosse resolver o problema da baixa densidade democrática no Brasil, ou algo assim. Então, é situar, entender que eu defendo que existe um poder muito grande, mas ele também não é absoluto, para a gente também não se frustrar achando que só, por exemplo, 2 ou 3 tempos por semana de história vão mudar toda a realidade brasileira. Então, é entender que tem um poder, mas esse poder, ele obviamente tem suas limitações. E por quê? E aí vou falar especificamente do ensino de história. Eu lembro que no início do debate, né, eu comecei a discutir Escola Sem Partido em 2015 e o debate se intensificou muito em 2016. Eu falava, olha, um dos alvos principais do movimento Escola Sem Partido é a história, é a filosofia, é a sociologia. E eu continuo achando que continuo achando que é um dos focos de ataque deles. Só que, na verdade, eu vou mais longe. E aí eu apanhei muito quando eu falava isso no início. Eu ia num evento de uma faculdade de educação, né, que tem alunos de diferentes cursos, falava, não, o alvo é a história e a sociologia. Aí levantava o professor de matemática e falava, não, eu sou um professor progressista e eu sou também censurado. Então, na verdade, é um ataque a essa dimensão que nós chamamos de uma formação crítica. E aí pode ser de qualquer disciplina, né? É óbvio, as disciplinas de ciências humanas, por lidarem com a realidade social, elas são um foco mais óbvio, mas qualquer professor pode ser questionado de diferentes disciplinas. Agora, é óbvio, estudando história, né, você vai falar de história recente, ditadura. Ditadura é um dos temas aí que há o foco desse ataque. Como assim? Esse ataque, vou ampliar agora. Você é de Escola Sem Partido, eu vou falar de uma maneira mais ampla. Esse ataque que a gente está vivendo à democracia, esse movimento autoritário, ele tem como um dos seus elementos centrais o anti-intelectualismo, o combate ao conhecimento científico, ao conhecimento seguro, ao conhecimento escolar. Por quê? Esse discurso reacionário, né, esses movimentos autoritários, eles se calcam muito no uso de fake news, de revisionismo histórico. Então, se você acredita no professor de história, se você acredita no conhecimento acadêmico, você vai acreditar que existe o aquecimento global, que a ditadura foi algo pernicioso para a nossa história. Então, como eles querem questionar isso tudo, eles vão, obviamente, atacar quem produz esse conhecimento, tanto no nível acadêmico quanto na escola, né, com os estudantes, o conhecimento histórico escolar. Então, esse é um elemento central. O reacionarismo, né, enquanto movimento mais amplo, ele precisa atacar o professor, ele precisa atacar a escola, ele precisa atacar a universidade. E aí eu volto, né? Um dos itens que estavam lá no site da Escola Sem Partido tinha uma aba chamada Flagrando o Doutrinador, que dizia o seguinte, né? Eu já até sei tudo isso de cabeça, né? Então falar sobre, mas você está sendo vítima de doutrinação ideológica quando o seu professor se desvia frequentemente da matéria da disciplina para falar de assuntos do noticiário político ou internacional. E aí você pensa numa aula de história, como assim, né? Vamos falar de assuntos do noticiário político ou internacional, entender que o dialogar inclusive, esse foi um dos dados que a gente encontrou na pesquisa da professora Ana Maria Monteiro sobre os professores marcantes. Uma das características desses professores eram professores que dialogavam com os conhecimentos do aluno, dialogavam com a realidade dos estudantes. Isso, para a gente, no campo do ensino de história, é algo que não conheço ninguém que questione a necessidade de dialogar com a realidade do estudante, né? Aí é uma discussão que a gente pode fazer mais profunda sobre como fazer a comparação no ensino de história, e é uma discussão interessantíssima. Mas é isso, a concepção por trás do movimento Escola Sem Partido, ele inviabiliza o ensino de história crítico que a gente defende. Ele inviabiliza pensar o ensino de história dentro da chave de uma educação democrática comprometida com o combate a todas as formas de opressão em sala de aula, que se convertem em exclusão dos alunos, né? Então, se você não combate o racismo, o aluno negro está sendo excluído, ele não vai ter acesso ao seu direito à educação.
Então, acho que é um pouco entender isso, né? A escola tem um poder de transformação muito grande. Agora, entre nós, historiadores aqui, professores de história, o ensino de história, a gente defende esse poder também, né? Quando a gente dialoga com o presente, dialoga com a realidade do estudante, e é isso que eles entendem como o que deve ser atacado. Então, faz parte acho que entender esse ataque, que é um ataque a essa dimensão emancipadora que a gente está discutindo. E é óbvio que e aí faz meio que um círculo, né? É óbvio que o ensino de história tem um papel agora em fortalecer de novo a democracia, tem um papel em combater esse autoritarismo, né? Tanto ao discutir historicamente esse fenômeno, quanto na contribuição que a metodologia da história tem a dar para o ensino de história. Então, entender que a gente opera com diferentes fontes, cada fonte, quem produziu, por que produziu, deixou de produzir, quando foi feito, em que suporte. Essas são características da metodologia do historiador que podem ser apropriadas no ensino de história para pensar a formação desse cidadão crítico, né? É interessante que ele seja capaz hoje, e aí ele pode aprender isso interpretando fontes numa aula de história, mas que ele seja capaz de situar quem é que está falando, por que está falando, de quem está por trás, em que contexto foi dito. Então é isso. Acho que é reafirmar aqui o potencial transformador do ensino de história, mas sem também nos frustrar excessivamente, né? Porque a gente poderia dizer, olha, então o ensino de história fracassou, né? A gente está num governo Bolsonaro. Se o ensino de história tivesse sido sucesso, a gente não estaria vivendo tudo isso. Aí a realidade é muito complexa, não depende só dos professores na educação básica. Acho que é importante dizer isso, porque às vezes eu vejo professores se frustrando, né? Tudo isso para a gente chegar no momento que a gente está vivendo. É óbvio, é um fator, mas é uma realidade muito complexa. Sim. Perfeito, professor. E aí, aproveitando essa parte final do que você veio falando em relação ao trabalho, né, da história, metodologia, enfim, eu fico pensando aqui, e aí a gente parte para uma terceira pergunta, em relação aos possíveis desdobramentos que ainda, né, vão vir em relação à escola sem partido, que podem vir, talvez não venham, a gente não sabe. Como que a gente pode fazer história de um evento que se refaz a cada novo dia? E quais são os nossos desafios e vantagens, né, de se fazer uma história imediata, né, pensando no Escola Sem Partido como um projeto que ainda está em discussão? Então, assim como você que está pesquisando o tema, na verdade a gente está construindo um objeto de pesquisa, né? Porque antes de 2015, pelo menos nos levantamentos que eu tenho feito, eu não encontrei artigos acadêmicos discutindo escola sem partido. Era algo que não se constituía enquanto um objeto do nosso campo, apesar de ser um movimento que já tinha surgido em 2004. Então, tem esse movimento nosso de tentar construir esse objeto, e é óbvio, é um objeto que está em constante mudança. Vou tentar separar os impactos para depois pensar nesse objeto de pesquisa em constante mutação, né? Vou falar da questão mais ampla política e depois a gente fala sobre o objeto de pesquisa. Sobre os impactos, aí primeiro destacar o seguinte: essa discussão que a gente está travando, ela tem uma dimensão... ótimo, hoje faltou luz, agora tem um caminhão parado aqui na frente do prédio. Não sei se o som está chegando aí. Não está chegando para a gente. Pelo menos para mim aqui não está, não. Tá, então ótimo, vou continuar. Estava falando sobre... Você ia separar as duas... tá, separar o que são os impactos, né? Então tá, primeiro é importante distinguir a existência do projeto, que muita gente entende o Escola Sem Partido só como o projeto de lei, né? Como os projetos, né, que estão na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas e nos municípios. Então, primeiro é preciso entender o Escola Sem Partido como algo maior. Uma primeira aumento aí na escala, talvez fosse possível dizer isso, seria pensar o Escola Sem Partido como um movimento, que é E aí eu estou falando, e aí simultaneamente estou pensando também já como objeto de pesquisa, né? E aí o primeiro movimento que eu fiz na tentativa de construir esse objeto foi esse. Então, no primeiro momento, a preocupação era com o projeto de lei, e eu entendi como historiador que eu não posso falar de um artefato cultural sem falar do movimento que levou a construir. Então, aí amplia isso para pensar o movimento Escola Sem Partido.
E conforme eu fui ampliando, eu falei, também não basta entender só o movimento Escola Sem Partido, eu preciso entender isso como parte de um momento, né? Que muitos autores estão chamando aí de uma onda conservadora, e aí tem diferentes nomes para pensar isso, mas... E aí, nos artigos atuais, eu falo sobre um discurso reacionário, né, que tem aí a adesão de uma parcela significativa da sociedade. Por que é importante dizer isso para pensar nesses impactos? Para entender que não se trata só da discussão sobre o projeto. A discussão sobre o projeto de lei é importante. E aí, no campo jurídico, eu posso até dar uma boa notícia, que eu tenho certeza que você que está estudando o tema já sabe, né? Nós tivemos aí, ao longo dos anos, a apresentação de mais de 200 projetos pelo país, tanto projetos tipicamente escola sem partido, que recorrem ao modelo criado pelo advogado Miguel Najib, disponibilizado no site do movimento, quanto projetos também antigênero, que a gente está usando aí a chave do antigênero, que tem diferentes nomes, mas são projetos que tentam proibir a discussão de gênero. E nós tivemos a aprovação desse projeto em um número significativo de municípios pelo país, tanto escola sem partido quanto antigênero, mas só um estado aprovou a lei Escola Sem Partido, né, com o nome de Escola Livre, que foi o estado de Alagoas. Foram apresentadas ações de inconstitucionalidade, tanto das leis antigênero e Escola Sem Partido, quanto na lei de Alagoas, e esse ano a gente tem uma boa notícia. Primeiro foi a decisão sobre uma lei antigênero de Novo Gama, Goiás, que considerou, uma decisão do STF considerou a lei municipal antigênero inconstitucional, e depois tivemos decisões sobre leis semelhantes em outros municípios. E, além disso, recentemente tivemos uma decisão do STF relativa à ação de inconstitucionalidade da Lei Escola Livre de Alagoas. Então, e aí essa é uma vitória importante, porque é uma lei, seguiu os moldes do Escola Sem Partido em âmbito estadual e foi considerada inconstitucional. Então, é uma vitória importantíssima. Mas o problema, eu já vivi isso várias vezes, várias mortes do Escola Sem Partido. Né? É inconstitucional, então agora acabou. Já tinha acontecido isso com a decisão do Barroso lá atrás, a decisão monocrática, e aí é importante dizer isso. É óbvio, um argumento importante na nossa luta contra o Escola Sem Partido, mas se existe ainda continua existindo uma parcela significativa da população que adere a esse discurso e acha que Escola Sem Partido... Porque o argumento do advogado Miguel Najib é que a Escola Sem Partido não cria nada de novo, ele só quer colocar um cartaz. Então, quem adere a isso acha que aquilo tudo já está em prática, já é lei, né? Já está na Constituição. Então, ainda temos aí a necessidade de fazer uma luta no espaço público, né? Da opinião pública, para desconstruir essas ideias. Então, o impacto, e aí falando sobre os impactos, né? O impacto que eu tenho percebido, ele é até o mais significativo, ao meu ver, ele inclusive independe da aprovação ou não das leis, que é por conta dessa adesão de pais a esse discurso reacionário, eles já atacam e perseguem os professores como se aquelas ideias estivessem valendo, né? Como se aquilo tudo já fosse lei. E nesse movimento de perseguição, muitos professores que que estão sozinhos, não têm apoio de colegas, da direção, eles começam a se autocensurar. Eu escutei muitos casos, eu tenho discutido isso pelo país inteiro, acho que faltaram 3 estados para acabar o país. A pandemia interrompeu o movimento para completar o álbum. Todo lugar eu escutava um caso de perseguição e muitos narrativos de professores se autocensurando. Né? Então, esse é uma consequência, uma repercussão muito negativa do fenômeno, né? Que é professores, e aqui, logo imediato, já emendo, dizendo o seguinte: não se trata de julgar esses professores que estão se autocensurando. Não, eles deveriam continuar discutindo. É muito fácil, né? Eu conto sempre para mim, né, falar isso. Eu lembro de um evento no qual eu peguei uma história que eu uso sempre para explicar isso, que no contexto do segundo turno da eleição presidencial de 2018, a gente já tinha ideia do resultado. Então, eu e um grande colega meu agendamos na Faculdade de Educação da UF um evento no dia seguinte, na segunda-feira, depois do segundo turno, né, da votação. Um evento que o título foi Educação Democrática em Contexto Antidemocrático.
que foi uma catarse, né? Imagina, o dia depois da eleição do Bolsonaro, acabou que ninguém tinha cabeça para dar as aulas, estava todo mundo muito abalado. A faculdade desceu inteira para o auditório e foi um debate muito bacana, animado, de reafirmar esse compromisso. Mas aí eu lembro que, especialmente eu e o colega que estavam na mesa comigo, que eram dois professores universitários, homens brancos, precisamos continuar, temos que reafirmar nossos compromissos, aquela coisa toda com a educação democrática, a escola pública. Ótimo. E aí, no debate, veio uma estudante recém-formada, ex-aluna minha, professora de história, mulher negra, e falou: Olha, eu estou numa escola, eu não tenho apoio de nenhum colega para discutir essas temáticas, né? Como racismo, sou ameaçada por pais, então eu tenho medo pelo meu corpo. Então, e aí é isso, né? Algo que eu tenho refletido muito sobre, que não se trata de julgar o professor que não que está se autocensurando porque tem medo de consequências muito graves, né? Não sou eu que vou dizer para essa professora negra que está numa escola onde ela não tem apoio de ninguém para que ela continue fazendo para que depois ela tenha consequências, né? Psicológicas, perseguição, que pode inclusive chegar em agressão física. Então, acho que o nosso desafio enquanto coletivo, né, do campo de ensino de história, professores de educação básica, professores de ensino superior, AMPU, AMPED, grupo de pesquisa, o que quer que seja, é criar essas redes de solidariedade que deem sustentação para que os professores possam continuar fazendo o seu trabalho. É isso, é o outro lado da história, né? Eu vejo muitos os professores que resistem, e tem professores que resistem pelo país inteiro, né? Eles resistem porque eles têm redes de solidariedade docente, ou seja, outros professores que apoiam, uma equipe que apoia, uma direção que apoia, um grupo de pesquisa, um movimento social, um sindicato, um partido, o que quer que seja. Então, acho que eu acho que esse é um dos nossos desafios. Mas, para falar sobre os impactos, eu acho que é esse. O principal impacto para mim continua sendo esse contexto que oprime aí os professores, não deixa que os professores trabalhem da maneira como eles julgam pertinente, de acordo com a sua formação. E aí também já coloquei o nosso desafio, que é fortalecer essas redes de solidariedade docente e também avançar no debate público para garantir essa possibilidade dos professores continuarem fazendo seu trabalho discutindo temáticas que eu vejo, e aí pensando aqui no campo da história, como deveres de memória. São deveres de memória, né? Se você pegar lá a definição de dever de memória, assim, simplificada ao extremo, né? Mas é um compromisso ético de trazer à tona, dar voz, né? Dar voz é um termo ruim, porque todo mundo tem voz, né? Mas trazer para as nossas aulas, para as nossas discussões, as vozes dos grupos que foram silenciados, né? Que tiveram seus direitos humanos mais básicos respeitados ao longo de algum período histórico, inclusive no presente. Deixa eu fechar aqui a porta, que tem os barulhos da casa. Essa entrevista está cheia de elementos do trabalho remoto aqui, que tem suas questões. Mas só falando do dever de memória, né? E aí é isso. Acho que a resposta é essa. E nesse movimento já falei um pouco sobre a dificuldade de construir um objeto que está em constante movimento, né? Por exemplo, só para fechar essa resposta, você está estudando o Escola Sem Partido, e aí tem uma decisão do Supremo, o advogado Miguel Najib diz que vai sair do movimento e efetivamente fechou a página do Facebook e parece que não vai mais se engajar na... O que é isso? Seu objeto morreu? Tudo depende da maneira como você constrói esse objeto. Você está preocupada com um discurso reacionário mais amplo? Claro que não. Agora, se você está preocupado com o projeto de lei, então é isso, é a dificuldade de trabalhar com uma história do tempo presente, né? Um exemplo concreto. No ano passado, o Movimento Escola Sem Partido, o advogado Miguel Najib, em agosto, ele falou: olha, fechei, não tenho apoio, né? O Bolsonaro se elegeu falando que impôs Escola Sem Partido e não deu apoio ali nos primeiros momentos. Fechei o movimento, vai acabar o Escola Sem Partido no dia 1º de agosto. Acho que isso aconteceu no ano passado, 2019. E aí, óbvio, era um movimento para conseguir apoio. Eles queriam que o Bolsonaro assinasse com alguma coisa, mas que não acabou não assinando, pelo menos não publicamente, mas eles conseguiram apoio de empresários, e o movimento se profissionalizou muito, as redes sociais se tornaram mais ativas, né? O Twitter, etc. E aí você tem, de novo, ele agora falando, vou fechar.
E aí o que você faz, né? Você entende isso como um movimento sincero que vai fechar, ou é mais um movimento para pressionar atores políticos a questionarem o Supremo? Então, como você está fazendo uma história do tempo presente, só o tempo vai dizer para a gente qual é a resposta, né? Mas é isso, a dificuldade de trabalhar com o tema da história imediata, né? É esse o termo. Uhum. Ótimo. Inclusive, eu queria deixar aqui registrado, eu sou professora, estou atuando na sala de aula nesse momento e é de fato muito difícil, né? A gente falar sobre diversos temas, às vezes parte, inclusive, dos próprios alunos, né? Eu fui falar sobre o movimento feminista e já ouvi uma doutrinação ali, até na aula gravada aqui online, e o aluno falando em doutrinação por falar de movimento feminista, né? Mesmo que o livro trouxesse o tema e tudo mais, mas, como você falou, é importantíssimo a gente ter esse apoio, né? Na escola que eu trabalho, o tema foi considerado totalmente tranquilo, tudo que eu falei, não teve nenhum tipo de corte, né, da escola para que falasse sobre isso, mesmo o aluno dizendo que era doutrinação. Mas a gente sente muito isso na sala de aula, os pais estão sempre muito em cima mesmo, né? Já ouvi pai e mãe falando que o fato de eu ter falado sobre criacionismo e a questão do criacionismo e a ideia científica, né, do surgimento da humanidade, enfim, falou que eu não acreditava em Deus e que eu estava falando que Deus não existia em sala de aula. Então, muita coisa passa por aí, né? A gente sofre bastante esses ataques na sala de aula, é bem complexo. E aí, aproveitando também que você fala desse movimento conservador, no prólogo do livro Ódio como Política, a Reinvenção das Direitas no Brasil, o qual você escreveu, um dos capítulos, né? O prólogo é escrito pelo Gregório do Vivier, e ele escreve que toda vez que mataram, escravizaram e torturaram no Brasil, foi em nome de Deus, da pátria e da família. E essas três palavras, né, Deus, pátria e família, elas são os pilares do discurso reacionário que envolve esse movimento e que são mobilizadas para subverter o papel dos professores. E aí, eu queria saber, assim, qual a sua opinião? É possível perceber, na atualidade, estratégias de enfrentamento mais relevantes em termos políticos sobre isso? Né? Eu acho que na sua fala isso tem ficado claro também, mas pensando especificamente nessa questão do movimento reacionário, conservador, enfim, se você puder. Você fala, então, sobre estratégias de enfrentamento, é isso? Isso. Tá, tá, eu vou pensar muito com base óbvio, na minha experiência, né? Uhum. Eu lembro quando eu fui chamado para o primeiro debate contra o Miguel Najib, que foi no canal Futura, primeiro debate nosso presencial, depois tivemos outros. Mas muitos colegas questionaram: Fernando, você está dando palco. Quando você vai num debate com o Miguel Najib, você está legitimando a fala do Miguel Najib, você está dando palco para esses conservadores, né, para esses reacionários. E eu acho que aqui tem um equívoco que fala sobre a necessidade de discutir estrategicamente esse aspecto na nossa postura. Veja bem, o programa era um programa do Canal Futura sobre Escola Sem Partido. Ele não era sobre educação democrática. Ele não era sobre gênero e sexualidade. Ele era sobre Escola Sem Partido. Então, se eu não aceito ir, porque eu acho que se eu for, eu estou me comprometendo à minha integridade acadêmica, sei lá, estou legitimando ele, eu estou deixando de ir num debate público que vai circular, de fazer um contraponto. E aí, se eu não fosse, quem iria? Uhum. Será que teria uma outra pessoa que estava estudando o movimento para fazer esse contraponto? Não sei. Mas eu defendo que a gente precisa sair, e aí é um pouco de história pública, né? A gente precisa sair também da academia. Se a minha resposta fosse essa, eu teria escrito artigos científicos só sobre escola sem partido, em revistas, A1, A2, sei lá, até mudou a classificação agora, né? Mas não teria ido, para mim, academicamente, assim, de uma maneira muito restrita, assim, em termos de lattes, isso. Acho que já tinha passado 300 palestras pelo país inteiro. Isso não conta em absolutamente nada para mim, assim, em termos, para me credenciar na pós-graduação ou algo assim, a variação de palestras é muito pouco. Então, algo que não é valorizado academicamente, né? E em audiências públicas, essa coisa toda, mas eu acho que a gente tem que fazer. Então,
Porque eu não acho que o Miguel Najib vai... não achei, sinceramente, que ia chegar no meio do debate lá no Canal Futuro, o Miguel Najib ia olhar para mim e falar: caramba, Fernando, você tem razão, tudo que eu estou defendendo ao longo dessa última década, eu estou errado. Que loucura. Não, ele não ia mudar de ideia e nada que ele falasse, absolutamente nada, ia me fazer defender o projeto que eu já tinha estudado, tinha acompanhado a atuação do movimento. Mas então por que ir? Eu não queria persuadir o Miguel Najib, eu queria persuadir quem assistiu o programa. Eu não vou numa audiência pública na Câmara e no Senado porque eu quero convencer o deputado Eduardo Bolsonaro ou Silas Malafaia ou qualquer outro. Eu vou porque pessoas vão assistir esse debate. Pessoas vão... Então é isso, eu acho importante. Eu fui a todos os debates que eu fui convidado. Debati com o Miguel Najib em audiência pública, debati em programa de TV, debati em debate de escola, Senado, Câmara, todos eu fui. E agora, óbvio, eu não acho legítimo, por exemplo, eu estou falando de debate público, não acho legítimo chamar o Miguel Najib para discutir ensino de história no evento de ensino de história ou de história. Que aí não, ele não tem legitimidade nenhuma para falar sobre isso, academicamente. Mas no debate público, a gente tem que fazer esse enfrentamento. Esse é um dos... Tem um texto que eu escrevi para o livro... eu estou agora aqui na minha biblioteca, mas eu não vou achar ele assim de olho rapidinho. Mas tem um livro que a gente escreveu, que é Educação Democrática, Antídoto à Escola Sem Partido, que é organizado por mim, pelo Gaudêncio Frigoto e pelo Felipe Queiroz. Que o título do texto é Estratégias em Defesa da Educação Democrática, que eu pego essa experiência que eu vivi nos últimos anos, né, e como era um livro eu tinha mais liberdade, e eu penso teoricamente essas estratégias, usando a teoria política do discurso, da Ernest Lacroix e da Chantal Mouffe. E aí eu faço uma discussão toda teórica sobre por que ir nesses debates, pensando politicamente, essas demandas não são legítimas, mas demandas ilegítimas dentro de um regime democrático, elas precisam ser percebidas assim pela sociedade. Então, a gente precisa mostrar para esse aluno que está... Quando você começou a falar de feminismo, te provocou, né? te questionou, precisamos mostrar que discutir feminismo é parte do ensino de história, é um conteúdo previsto, importante e tudo mais. Só que não adianta ter isso aprovado num documento curricular. É importante também que no debate público se tenha clareza com relação a isso. Eu acho que é isso. Pensando sobre estratégias, eu tenho insistido muito nessa nossa atenção ao debate público. Não basta fazer só academicamente, não basta só enfrentar no STF o projeto, a gente precisa fazer esse debate no espaço público. Ótimo. E aí a gente já pode, né, pensando também essa questão do debate público, da participação em outros espaços, né? Como é que você analisa a relação entre a emergência da escola sem partido e as novas mídias no tempo presente? Eles certamente surfaram muito nessa... Eles usavam, e aí tem o primeiro texto que eu escrevi foi sobre isso, né? Quando eu comecei a acompanhar a Escola Sem Partido em 2015, eu não tinha nem Facebook, não tinha nenhuma rede social. Eu era um excluído digital, digamos assim. E aí eu lembro que eu parei com duas estudantes, né, do meu grupo de pesquisa e falei: me ajuda a criar um perfil de Facebook aqui que eu vou ver que história é essa. Óbvio, eu já tinha tido antes, tinha apagado, mas eu não estava vivendo isso há um tempinho. E aí quando eu entrei, eu fiquei absolutamente chocado, porque a faceta real do movimento Escola Sem Partido você não encontra no projeto de lei, você encontra no site do movimento e nas redes sociais, que ali o ódio é destilado de maneira brutal. E eu entendo que eles tiveram uma adesão e um crescimento muito grande, inclusive por conta dessa dinâmica específica das redes sociais e dessas novas mídias. Por quê? Eles, nessas plataformas, um discurso polarizador, que mobiliza ódio, um inimigo claramente definido, ele tem um compartilhamento muito rápido. Então, ele está
eles colocam, foi o que eu falei no texto dos professores, eles colocam os professores como inimigo a ser combatido. Deixa eu ver, tá aí uma piscada na tela, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo um pouquinho ruim, a sua imagem deu uma travada. Acho que agora melhorou. Melhorou? Maravilha. É que a Melhorou. luz voltou aqui, aí ele entrou na rede, mas não está conectado ainda. Vou Tá. continuar no 4G. Estava falando sobre como esse discurso polarizador, ele é muito simples. Ele mobiliza, olha, você é meu amigo, ele é o seu inimigo. O professor está querendo corromper a sua filha. Eles sempre falam, quando vão falar de corrupção, falam de filha, né? E não querem discutir gênero. Uhum. Nesse movimento, eu entendo que esse discurso ele tem uma força nessas redes sociais, porque ele opera com dicotomias amigo-inimigo, e aí ele tem ele é compartilhado e tem uma adesão muito rápida, tanto que a página do Escola Sem Partido estava com uma adesão, estava chegando já a 200 mil pessoas seguindo a página no Facebook, por exemplo. Não sei se esse é o número mais recente. Mas qual é o problema? Aí vem o lado, né? Acho que então tem um papel importantíssimo. Eles crescem nas redes sociais. O site deles é muito irrelevante, era pouco atualizado. É a atuação no Facebook no primeiro momento, que foi a plataforma principal deles até recentemente, e agora estão fazendo esse movimento de profissionalização indo mais para o Twitter. Mas aí tem um dado para nós, e aí um pouco da minha experiência debatendo com as pessoas que aderem. Esse discurso de ódio reacionário que defende uma escola sem partido, ele é muito forte, ele é muito poderoso nas redes sociais, que ele opera com memes que eu analiso lá no texto Ódio aos Professores, mas ele, ao mesmo tempo, aí vem o lado importante para discutir estratégia do campo progressista, né, de quem está combatendo a escola sem partido. Ele é muito frágil quando você encontra presencialmente. Eu vou contar uma história que eu adoro contar, que uma vez me chamaram para uma audiência pública. Ai, gente, faltou o nome é um município no interior de São Paulo. Vai voltar um nome, mas eu vou contar a história, depois eu recupero o nome do município. Que os professores se mobilizaram para combater o projeto, e aí na cidade, o vereador que tinha proposto, ele não conseguia defender o projeto porque ele não sabia defender, ele não sabia do que se tratava, né? Ele entrou ali naquela onda reacionária conservadora e apresentou para ganhar ali capital político. Então o que aconteceu? Os professores me chamaram, eles fizeram um movimento lindo assim, de ocupação da Câmara, etc. E os defensores do projeto não tinham ninguém no município fazer a defesa. Então eles chamaram, não vou falar o nome da pessoa, mas eles chamaram uma youtuber famosa de direita, e aí ela veio da capital com o movimento Direita São Paulo para Araraquara. Só que aconteceu? Como não tinha ninguém da cidade para defender, os professores estavam lá desde cedo, então já tinham ocupado todo o espaço, e não teria como eles entrarem lá com os 20 gatos pingados que vieram da capital para fazer a defesa do projeto. Resultado: obviamente, se garantiu a fala dos debatedores que iam defender o projeto, só que falaram, olha, entrar no auditório, o grupo não vai entrar. Vocês vão ter o direito de fala garantido e o debate vai acontecer. Só que aí o que aconteceu? Essa youtuber, né, o que eles iam fazer? Iam botar aqueles 20 lá para dentro e iam ficar gritando. Quando ela viu que ela teria que entrar na audiência pública, e aí falaram, quem vai fazer o contraponto ia ser uma pessoa contra e uma a favor. Vai ser o Fernando Pena e você. O que aconteceu? Eles entraram no carro e voltaram para São Paulo. Eles não participaram da audiência. A audiência foi linda, assim, foi um movimento de professores discutindo e ninguém para defender o projeto, porque não tinha ninguém capaz. Então é isso, é pensar, eu gosto sempre de entender a força desse discurso reacionário que opera com essa polarização, né, com essa dicotomia, e a sua fraqueza. Então, para eles é muito fácil aderir e defender lá com base em memes, etc., atacando professores, mas na hora de falar argumentar em algum espaço, essas pessoas desmancham. Esse foi um exemplo, tem vários outros. A única pessoa defensora do Escola Sem Partido que tem uma argumentação minimamente coerente, apesar de repetitiva, é o advogado Miguel Najib. Ele não escuta o que eu falo, ele nunca responde nada que eu pergunto, mas assim, pelo menos ele tem uma argumentação coerente.
De resto, gente, só ataque. Já falei com o Eduardo Bolsonaro, ele fala com a arma na cintura. É só grosseria, assim, não tem argumentação. Então, acho que essa é a nossa força. Investir num debate público, mas com argumentação, sabe? Porque se a gente for para o campo do meme, só do meme, a gente vai perder, porque a gente não está trabalhando com essa dicotomia fácil, né? Eu não digo que o advogado Miguel Najib é meu inimigo, não tenho nada contra ele pessoalmente, eu quero derrotar o projeto e o discurso reacionário, mas quero que ele fique saudável, inclusive, para ver o projeto sendo inconstitucional e essa loucura passando, né? Sim. Ótimo, ótimo. E aí, pensando também na questão, digamos assim, de construção metodológica, enfim, aí eu queria passar para uma questão mais técnica, digamos assim, que seria sobre a base, né? A Base Nacional Comum Curricular. Os debates em torno da base, da construção da base, foram bem complexos e geraram, né, diversos embates. A gente pode afirmar que a tendência tecnicista da base, inclusive você tem um artigo sobre isso, eu cheguei a ler também, ela está relacionada com as ideias defendidas pelo movimento Escola Sem Partido? E se sim, quais são os reflexos para a nossa sociedade, da sociedade brasileira, né, num período maior, não agora, a curto prazo, mas num período a longo prazo? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui como responder essa, porque aqui a gente precisa entender uma complexidade, né? Quando eu estou falando do movimento Escola Sem Partido, é mais fácil categorizá-los como um discurso reacionário. Agora, na disputa que envolve a base, o projeto reacionário de educação, estou usando aqui um texto do professor Luiz Antônio Cunha, da UFRJ, que é a referência que eu uso para falar sobre reacionarismo. Esse projeto reacionário, ele nem sempre conjuga com outra linha de pensar a educação, que é algo que a gente pode chamar de um projeto neoliberal. E aí, óbvio, a gente está falando de projeto reacionário, projeto neoliberal para a educação, são abstrações. A gente está falando de grupos heterogêneos, mas que têm ali pautas claras. Eu tenho insistido, e desde que eu participei da discussão da BNCC, lá em 2015, 2016, que o ator principal na elaboração da BNCC, naquele contexto, segundo mandato da Dilma, eram os reformadores empresariais de educação, para usar um termo um conceito do... Ai, estou ruim com os nomes hoje. Professor da Unicamp, gente. Faltou, depois eu lembro, né? Mas é Luiz Carlos de Freitas. Ele trabalha com o conceito de reformadores empresariais de educação, que na verdade é um conceito de uma autora chamada Diane Ravitch, dos Estados Unidos, que é para falar dessa visão neoliberal da educação. Então eles estavam ali querendo pensar a educação dentro daquele modelo, né, de um currículo padronizado, com avaliações que pudessem depois dizer quem tem sucesso, quem não tem, para você... Toda aquela lógica meritocrática, né? Tanto que a minha interpretação é que, num primeiro momento, eles inclusive pegaram e chamaram, olha, pega aí quem quiser da área de história, escreve aí a base que for o caso, e aí depois, porque eles estavam preocupados no primeiro momento, esses reformadores empresariais, eram no formato, era naquele formato de objetivos de aprendizagem numerados que pudessem gerar uma avaliação de larga escala censitária para responsabilizar as escolas e professores pelos resultados. Então, na minha opinião, eles não estavam muito preocupados, tanto que eles deram realmente uma autonomia para o campo. Agora, qual é o problema? No meio desse caminho, né, a gente tem que tentar fazer aqui um histórico, né? Segundo o mandato da Dilma, 2014, iniciando 2015, né? A eleição 2014, 2015, se eu não estou me equivocando aqui nas datas. Esse é o momento que as pessoas começam a falar numa onda conservadora, né? O termo onda conservadora surge num texto do Boulos na Folha de São Paulo em 2014, e aí ele remete isso a 2013. Então, é justamente esse contexto que a gente está falando aqui, né? E nesse movimento de disputa pela Base Nacional Comum Curricular, o que acontece
é que nessa onda conservadora, então, aqui, eles estão ganhando força em 2015. O Escola Sem Partido ele estoura em 2016. E aí vem uma negociação, né, uma tensão ali entre os grupos tipicamente neoliberais, entre esses grupos, esses reformadores empresariais de educação, que são grupos que defendem essa lógica meritocrática, neoliberal, mas que, às vezes, no campo moral, eles não têm problemas com a discussão de gênero. Óbvio, uma discussão de gênero não pensada na chave da interseccionalidade, né, que aí envolveria raça, gênero, classe, mas é uma discussão sobre gênero descolada, bem naquela lógica de evolução, aprimoramento individual, desenvolvimento, toda uma lógica muito individualista, né? Mas aí vem, né? Os reacionários estão força total 2016 começam a pressionar para que a base tire a discussão de gênero, que inclusive estava presente nas primeiras versões. Então, o que a gente tem, essa é uma resposta nuançada que eu estou te dando, porque é mais complexo do que isso. Esses grupos reacionários, eles impactam a base, sem dúvida, porque a base está sendo aprovada ali, discutida em 2016, 2017, e num movimento no qual eles estão com força total. Então, eles impactaram sim a discussão, mudaram muito a discussão da base, apesar de alguns vestígios terem continuado ali, mas ali a gente tem um grupo reformador empresarial que quer a base naqueles moldes, e aí acho que eles não estavam muito preocupados com os objetivos específicos de cada área, só que vem um grupo reacionário falando, não, ideologia de gênero, que é o termo que eles usam para falar de discussão de gênero, né? Aí teria que desdobrar essa discussão, mas é uma campanha transnacional, etc. Eles têm que negociar com esses grupos. E aí, nessa negociação que nasce essa base nacional, a versão final, né? Que eu acho que tem o poder de desagradar a todos. É um documento muito problemático. Ótimo. Mas para te responder é isso. Tem uma. É óbvio que tem o movimento Escola Sem Partido, esses grupos reacionários impactaram a discussão da base, eles mudaram a base que foi aprovada, mas a gente tem que dizer que é algo mais complexo, porque a lógica que vinha operando e determinando, pautando esse caminho, era mais a lógica desses reformadores empresariais. Ótimo, não, respondeu sim, é isso mesmo. É bem isso que eu queria entender com a pergunta. E aí a gente passa para a próxima pergunta, e eu queria saber se você conhece, se é possível perceber movimentos semelhantes ao movimento Escola Sem Partido em outros países, e se eles existem, quais são as semelhanças e diferenças com o movimento aqui no Brasil? Então, como eu estava falando, né? O Escola Sem Partido, ele cresce, um dos movimentos de crescimento dele se dá quando eles começam a atacar a questão de gênero. Porque a discussão de gênero, a perseguição à discussão de gênero fortaleceu a Escola Sem Partido e não o contrário. Isso é importante de entender. Tanto que se você olha o primeiro projeto de Escola Sem Partido, o PL nacional, né, o PL 867 de 2015, ele não tinha a proibição a gênero, como o projeto original não tinha. Já o projeto que foi apresentado no Senado, o PLS 193, se eu não me engano, 2016, já trazia a discussão de gênero, foi apresentado pelo Magno Malta. Então você vê, a Escola Sem Partido ele adere à perseguição de gênero para crescer. É importante entender que essa perseguição antigênero ela é uma campanha transnacional, ela surge dentro da Igreja Católica na segunda metade da década de 90, se espalha aí por diversos países da Europa, América Latina, chegando também ao Brasil. E nesse movimento transnacional, essa perseguição acontece em diferentes países da América Latina. Tem um documentário bem bacana, o nome é Gênero sob Ataque, que mostra como isso acontece na América Latina. Então, o ataque ao gênero não é uma originalidade brasileira. O termo ideologia de gênero até eu acho que tem é a maneira local, né, de lidar com isso, né? O termo não aparece assim em outros lugares, né? Por exemplo, na França eles usam o termo gender em inglês para mostrar que é uma ideologia alienígena, né? Como se não tivesse parte ali. Então tem toda uma discussão que é muito complexa. Agora, o próprio Escola Sem Partido, ele surge copiando uma iniciativa internacional. Eles copiam um site que já existia nos Estados Unidos chamado noindoctrination.org, se eu não me engano. O site está fora do ar já.
que era um site norte-americano de receber denúncias de professores que estivessem doutrinando em sala de aula. Só que aí, de novo, é uma influência. Surge também na Alemanha, recentemente, o partido alemão, não vou lembrar o nome agora, cria um portal para os estudantes denunciarem os professores. Tem iniciativas semelhantes, mas assim, a ideia. Então, o site Escola Sem Partido não é nada original. Ele pega uma ideia que já existia e ele dá. Agora, uma diferença. Eu fiz um artigo recente que vai ser publicado no livro organizado pelo Michael Apple, que eu faço uma retomada do Escola Sem Partido desde o início até 2018. Se você compara o conteúdo do site da Escola Sem Partido com o site que deu origem, o No Indoctrination, a diferença é que o No Indoctrination ele parece muito mais liberal, assim, ele está defendendo diferentes posições e aí contra a doutrinação. E quando você vê a diferença da Escola Sem Partido é o ódio. O Escola Sem Partido já surge, eu posso ver versões do site anteriores, né, falando sobre objetos de pesquisa, né, e metodologias. A pesquisa tem usado muito o Internet Archive, né? A gente usa um portal chamado Wayback Machine, que permite que você veja versões anteriores do site da Escola Sem Partido desde a sua fundação. E esse tem sido um dos documentos principais, né? Porque das redes sociais a gente não consegue tanto recuperar as postagens anteriores da época. Eles tinham uma página no Orkut, depois foi para o Facebook, mas a página, por isso, ela se torna para a gente um documento importantíssimo para a história, especialmente dos primeiros 10 anos do movimento, né, do surgimento do projeto de lei. Estava falando disso porque me perdi aqui. A gente começou a falar sobre a questão dessas diferenças e semelhanças entre os países, aí veio a questão do gênero. Perfeito. A ideia de um projeto de lei com as características de escola sem partido, não encontramos muitos paralelos antes, né? Agora já estão surgindo aqui na América Latina. É isso, como a gente está falando ao vivo, eu não consigo recuperar os dados. Mas tem iniciativas similares já na América Latina. Eu não sei se exportação nossa, né? Mas tem muitos paralelos com outros países. E aí, paralelos principais: o combate à discussão de gênero e sexualidade. A ideia do portal vem de fora, mas assim, a ideia de um projeto de lei com essas características, a ideia de colocar em todas as salas de aulas do país um cartaz, é algo que eu não vejo muitos paralelos. Então, tem influências, tem um diálogo com o movimento transnacional, né? Essa onda conservadora que a gente fala no Brasil não está acontecendo só aqui, né? A gente sabe do impacto dessas novas mídias na difusão agora do que a gente chama de fake news, desses discursos de ódio. Mas tem algo que é muito específico do Brasil, né? Tem aí uma apropriação que é bem característica. Então, tem semelhanças e diferenças. Ótimo. Inclusive, essa questão do gênero, ela é bem marcada, né? Eu tenho uma professora aqui da UDESC, a professora Jimena Furlani, ela já fez uma entrevista falando sobre, né, a origem dessa perseguição ao gênero e falando sobre a ideologia de gênero, como ele surge aqui na América Latina e vem para o Brasil, né? E acaba influenciando o Escola Sem Partido. Então, são dois pesquisadores que eu recomendo para entender esse fenômeno, a Jimena Furlani e o Rogério Junqueira. O Rogério não conhecia, mas as entrevistas da professora Jimena eu já li várias também sobre, né? Conheço o trabalho dela por ser da UDESC também. E aí, então, passando para a nossa próxima pergunta, em um artigo que você publicou em 2018 na revista Quest sobre o aspecto antipolítico e antidemocrático da Escola Sem Partido, você sugere na conclusão um apelo ao diálogo. E eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre quais as formas da gente construir um diálogo, né, enquanto professores e alvo direto desse movimento, com quem se identifica com o movimento, né? Saindo um pouquinho de quem a defende, né, lá na formação, na construção de projetos, mas das pessoas que estão ali no dia a dia, os pais, alunos, enfim, famílias. Como que a gente pode construir um diálogo com quem se identifica com esse movimento, né, sem que a gente use aquela ideia daí que você estava falando ali antes, de não querer dialogar, de querer se afastar do discurso? Como que a gente se aproxima desse debate? Eu já fui a vários debates do campo progressista, né? Só progressistas na mesa. Só pessoas do meio acadêmico, do meio docente, né? Professores. E eu várias vezes ouvi colegas falando, olha,
com fascista não tem diálogo. Com fascista é violência. Você não tem como dialogar com o fascista. E, assim, eu não estou questionando que se deva dialogar com fascistas. Mas a minha pergunta é, será que todo mundo que adere à Escola Sem Partido é um fascista? Eu já escrevi sobre isso lá no texto do livro do Gaudêncio, né, no primeiro, eu falo sobre elementos fascistas do discurso do Escola Sem Partido. Eu lembro que eu fiquei muito chocado quando eu fui dar uma palestra em um do evento da Ampul, não lembro em qual estado do Nordeste, e aí o especialista em fascismo, chamado Manuel Loff, historiador português, ele assistiu a minha palestra e depois a gente foi, né? Acabou o evento, a gente foi conversar lá na mesa do hotel. Manuel Loff é uma pessoa fantástica. Eu conheci ele dessa vez, a gente trocou mensagens, ele usou as referências lá no texto que ele escreveu sobre Escola Sem Partido, né, para um periódico lá local de Portugal. E aí ele falou, Fernando, os memes que você mostrou, eles são muito semelhantes aos cartazes do fascismo. E aí quando eu vi um especialista em fascismo, né, um historiador falando isso, eu falei, bom, aqui tem. Então, eu não estou negando que tem ali elementos, estratégias, características do fascismo histórico, inclusive. Mas a minha pergunta é, tem um espectro. Eu acho que esse discurso reacionário, como ele opera com essa ideia de amigo e inimigo, o professor é alguém que coloca em risco a identidade dele. Então, não se dialoga com essa pessoa tem que ser eliminada. Essa é a ideia. Então, muitas pessoas que aderiram a esse discurso reacionário, elas já se fecharam totalmente para o diálogo. E aí, realmente, vira uma gritaria de surdos, por exemplo. Se fosse para eu conversar com eu e o Miguel Najib sem gravar, sem nada, numa mesa, eu ia me perguntar, só se fosse ali por uma curiosidade antropológica, porque nenhum dos dois ia para entender melhor a cabeça dele, porque em termos de posições não ia sair do lugar, né? Mas eu acho que no debate público a gente tem que entender que tem esse grupo, talvez não esteja mais aberto ao diálogo, nada que você fale vai mudar a cabeça dele, porque ele vê em você um inimigo, mas tem muita gente aí nesse espectro que não está aberto ao diálogo, te escuta. Vou dar um exemplo concreto. Eu lembro um debate com o Miguel Najib aqui no Rio de Janeiro, promovido por uma escola particular. Foi num domingo de manhã, num grande teatro da Zona Sul, que é a zona rica do Rio de Janeiro, né? E aí eu falei, gente, domingo, 9 horas da manhã, quem é que estudante que vai para um debate sobre escola sem partido, 9 horas da manhã num domingo? Tá, vamos lá. Aí fui, botei meu terno e já fui, assim, com expectativas baixas. Cheguei no teatro, o teatro estava lotado, 1.300 jovens, num teatro lotado no domingo de manhã, do lado da praia, no Rio de Janeiro, calor. E aí tava lá, eu e o Najib, né? E aí foi aquilo. Eu falava, ele falava, chegou um ponto que eu já começo eu tenho um prazer mórbido em ir nesses debates, hoje em dia eu gosto. Mas, óbvio, ele não mudou, eu não mudei, mas assim, eu estava lá para ouvir o que ele estava dizendo, e essa é a diferença entre a forma como eu debato e a forma como ele e outros do campo reacionário debatem. Eu fico anotando o que ele está falando, e eu vou em tudo que ele falou e eu desconstruo. Ele não, ele sempre repete a mesma coisa e nunca dialoga com o que eu falo. Mas qual é a moral da história? A moral da história não é a diferença entre o meu posicionamento e o dele, é o público. Acabou o debate, vieram um grupo, assim, uns 20 jovens, né, de ensino médio, falar comigo, olha, a gente queria agradecer você, Fernando. Por quê? Porque nós éramos um grupo que defendia o projeto e depois desse debate a gente é absolutamente contra. E aí, tá vendo? Eu não fui para aquele debate para convencer o Miguel Najib, mas ali um grupo de estudantes, né, que defendia o projeto mudou de ideia. Então, eu acho que é importante. Por isso é o meu apelo ao diálogo. Quando fui criticado, quando fui em audiência, fui criticado quando fui em debate com o Miguel Najib, sempre tem essa coisa, você está legitimando o campo progressista, não deve ir debate com essas figuras. Eu respondo, o debate não é com elas, é com o público que vai estar ouvindo, né? O vídeo lá do debate com o Miguel Najib no Futura tem muitas visualizações até hoje, ele continua circulando, as pessoas continuam vendo. Recebo mensagem de gente que usa, eu uso com a minha turma o debate até hoje. O debate já foi há acho que 4 anos atrás. Então é por isso que eu tenho insistido muito. Eu acho que se a gente adota essa postura,
eu não dialogo com fascista, então se tem alguém que defende o projeto, eu não vou. Percebe? Eu já tive também casos teve uma situação, eu estou contando o caso, estou me estendendo, esse é o último. Uma vez eu fui debater numa escola de educação básica, no município de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Cheguei na escola, tinha uma professora falando, porque entrei na sala dos professores, nasceu menino é menino, nasceu menina é menina, não tem a história de ideologia de gênero aqui não. Aí eu entrei, na hora que ela falando, ela falou, não é isso, professor. Aí eu pensei, na hora, né? Você imagina, você escuta uma pessoa dessa, uma professora falando isso, a vontade é só fascista, né? Como é que você. Que loucura que você está falando. Mas eu parei e falei: se eu falo isso agora, ela vai embora, ela não vai ficar no debate comigo. Virei para ela e falei assim: ah, bacana, assim, vamos conversar, eu acho legal, vamos falar sobre isso. Vamos subir para o auditório e a gente retoma essa conversa. E essa foi muito engraçada, porque, assim, é óbvio, ela não sabia quem eu era. E aí o tema que eu botei da palestra era educação democrática. Quando eu comecei a discutir e problematizar, parecia que ela estava sofrendo exorcismo na cadeira. Ela se contorcia, se mexia, assim. Mas óbvio, quando acabou, ela falou para mim, olha, eu defendia, mas eu não sabia que eles falavam isso, né? Porque eu mostrei como perseguia professor, estimulava a processar, e aí, óbvio, ela é uma professora. Então, entende? Se eu não tivesse insistido em dialogar com ela, em fazer com que ela subisse ali para conversar, e aí eu acho que isso se aplica a uma escala maior. Acho que a gente tem que investir em produzir, já que a gente está historiadores, essa história pública, né? A gente tem que ir para esses debates. É óbvio, não tem limites, né? E aí cada um sabe da sua segurança, mas eu acho importante. É por isso esse apelo ao diálogo que eu faço nesse. Porque o que eles fazem, e eu analiso isso usando a teoria do discurso, nesse artigo que você citou, é operar com o antagonismo, ou seja, ter diferentes posições faz parte da democracia. E é importante que nós tenhamos as diferentes posições. O que é ilegítimo é quando alguém coloca o outro não como adversário, mas como inimigo. Então, a gente não pode fazer o mesmo. Eu não considero o advogado Miguel Najib meu inimigo. Quero que ele fique bem, saudável, tudo aquilo que eu já falei. Eu não considero, quando eu vou numa audiência pública, eu estou falando com pessoas que eu queria que elas morressem. Então, se a gente acha ilegítimo condenar, atacar o professor como inimigo, a gente tem que fazer o mesmo. É óbvio que isso não se aplica a posturas ilegítimas num debate democrático. Se tem alguém defendendo a morte do outro, aí pronto, essa pessoa ela tem que ser excluída. A demanda dela não é legítima no regime democrático. Mas aí no meio tem muito de construção política que eu acho que a gente tem que fazer, né? E aí por isso o apelo ao diálogo. Ótimo, professor, quero agradecer muito por tudo que você falou, suas considerações, foi muito importante para o meu trabalho. E para a gente encerrar, né, as nossas perguntas foram todas contempladas. Eu queria só, além dessas referências que o professor já citou, que vão me ajudar com certeza, se você tem alguns outros pesquisadores para indicar que estão produzindo a respeito desse tema, que estão desenvolvendo trabalhos, né, principalmente na área de história. Eu tenho recorrido muito à discussão sobre conservadorismo, reacionarismo, relação entre neoliberalismo e conservadorismo. Os textos da Wendy Brown têm me ajudado muito. Ela é alguém que discute o neoliberalismo, mas entendendo a dimensão reacionária do neoliberalismo, né? Entendendo como o neoliberalismo ele ajuda a destruir a democracia. Então, os textos da Wendy Brown, para mim, têm ajudado muito. É o referencial teórico que eu usei nesse artigo meu que vai ser publicado lá no livro do Michael Apple. Aqui no Brasil, os textos do Luiz Felipe Miguel, que fala sobre o ressurgimento da direita, têm sido muito úteis. Inclusive, ele tem um texto específico sobre escola sem partido, que é bacana. Os textos do Rogério Junqueira e da Jimena Fulani sobre ideologia de gênero são essenciais para entender esse movimento. Sobre propriamente escola sem partido, eu tenho produzido bastante coisa. Tem uma dissertação que foi defendida agora há pouco do Diogo Salles, que é muito bacana, sobre escola sem partido. Ele foi me orientando lá no programa de pós-graduação em História Social da UERJ, que ele analisa o impacto disso no ensino de História. Então é uma discussão bem bacana, que traz a discussão de escola sem partido para o ensino de História. É um dos poucos que eu conheço. Tenho a dissertação do Renan Rubin,
que defendeu no programa de História da UF, que é sobre o Escola Sem Partido e o Professores contra Escola Sem Partido, e é uma dissertação brilhante. Tem o trabalho da Fernanda Moura, a dissertação dela do Prof. História, que é um dos trabalhos, para mim, assim, é um dos principais, dos mais antigos, que faz um mapeamento, uma discussão muito boa. Os textos também do Fernando Seffner para discutir gênero são muito importantes, ele tem sido um parceirão meu aí na discussão da educação democrática, e os textos dele têm me ajudado. Que mais? E agora eu estou indo para um outro campo, que eu ainda não publiquei usando, mas tenho lido muito, que é a discussão sobre, quando eu faço esse movimento da educação democrática, a referência para mim é um autor chamado Gert Biesta, ou Gert Bista, que tem livros que falam especificamente sobre educação democrática. E aí foi nele que eu cheguei, inclusive, foi via esse autor que eu cheguei em algo que, para mim, continua sendo uma referência essencial, que é a teoria política do Ernesto Laclau e da Chantal Mouffe, que é uma teoria do discurso, e que, assim, para entender esses fenômenos todos, para mim, ela é essencial. Ela ainda continua sendo, para mim, o grande referencial que eu tenho mobilizado nos artigos. Por exemplo, esse que você citou, é todo baseado em Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, e assim como alguns aí do meio dessa produção. Então é isso, acho que essas são referências que eu tenho usado. Eu estava falando sobre onde eu estou indo agora. Como eu estou indo para a discussão sobre educação democrática, eu tenho lido muito sobre interseccionalidade, decolonialidade, mas aí já é uma outra praia que não necessariamente para analisar a escola sem partido, mas aí para fazer a discussão da educação democrática. Porque uma dificuldade na construção desse objeto, no início, era o que tá, eu falei do movimento que eu fiz, né, inicial, né? Vou analisar o projeto. Aí, aumenta a escala. Vou analisar o movimento. Aumenta a escala de novo. Vou analisar um discurso reacionário. Nesse movimento, todas essas leituras foram importantes, né, para entender a teoria política. Para mim, ela é essencial para entender esse movimento mais amplo e fazer esse movimento para essa análise do discurso. Então, são essas referências que eu tenho pensado. Não sei se ajuda. Você deve conhecer muito de tudo isso, né? Sim, alguns eu conheço, outros eu não conhecia, mas, nossa, todos ajudaram muito, com certeza vão ser válidos para o meu trabalho. Agradeço demais essa disponibilidade, mesmo com os probleminhas técnicos, foi super tranquilo para entender. Gostaria de saber se a professora Luciana Rossato e o professor Rogério querem falar alguma coisa. Professor Fernando, estão ouvindo? Sim. Gostaria de agradecer, foi uma aula, os causos mesmo são muito interessantes para a gente cada vez mais lembrar que a gente tem que ir para o debate mesmo, tem que tentar convencer as pessoas, os alunos, os colegas professores, que muitas vezes são também enganados, na minha opinião, por esse discurso desse grupo. Foi um prazer te acompanhar nessa entrevista, né? Acho que era isso só. Obrigada. Professor Rogério? Eu também repito as palavras da colega, da Luciana. Não sei se o Fernando tem algo a acrescentar também, acho que valeria a pena saber se ele quer dizer mais alguma coisa, não tenha sido contemplado, que ele considera relevante destacar, mas antecipar já, né, dizer que foi um prazer, realmente é sempre uma honra e um aprendizado ouvir o Fernando e chamar atenção, talvez uma questão que às vezes passa despercebido, e eu sempre fico pensando, Fernando, em como nesse processo de pesquisa, de trabalho que você tem feito, a sua própria integridade física, eu imagino que é ameaçado o tempo todo, né? Assim, você deve receber muitas, não só os elogios dos colegas, dos pares, mas imagino que há uma pressão muito grande, porque a gente percebe que muitas vezes essas pessoas fazem ameaças mesmo, né? Enviam coisas por e-mail, enfim. Eu queria saber de você também um pouquinho sobre isso, antes de encerrar. Como é que você tem levado tem resistido a todas essas pressões nesse processo de pesquisa,
Porque às vezes a gente pensa que o pesquisador da área de história, de ensino de humanidades, ele não está ali, né, sofrendo esse tipo de ameaça, que a gente lida com coisas muito abstratas, né, e nem sempre isso é verdade. Então, essa é uma pergunta ótima e que tem uma resposta bastante peculiar do meu caso, porque eles tentaram, assim como fizeram com outros, a estratégia comigo foi a mesma, de tentar me intimidar, divulgar meu nome, e aí é isso. Eu falei para vocês, eu não tinha rede social lá naquele momento, em 2015, criei para isso. E aí comecei a receber ameaça de morte. Assim, nada do tipo, Fernando, eu sei o seu endereço é esse, eu vou aí cortar a sua cabeça, nada disso. Aquelas coisas gerais, sabe? Ah, seu comunista maldito, eu vou te matar. Assim, mas que óbvio, para quem não estava acostumado com redes sociais naquele momento, eu fiquei apavorado. Na hora, quando recebi a primeira ameaça, fechei o Facebook e falei, acabou, não quero nem nunca mais, não quero falar sobre isso nunca mais. Só que aí eu parei e pensei, né? É uma ameaça, assim, não estou tirando a gravidade da ameaça, né, ter sido ameaçado, mas pode ter sido um menino de 8 anos, sei lá, 12 anos, que fez um perfil fake e foi ali falar besteira, não sei quem foi, não sei se era sério. E aí, se a gente cede a isso, né, não teria vivenciado isso tudo, né? Teria parado. Aí eu refleti e falei, não, vou voltar. Óbvio, com uma preocupação, naquele momento, uma angústia. Eu lembro de uma situação que eu fui numa audiência pública no município do Rio de Janeiro, e a história é surreal. E aí, nessa audiência pública, tem foto disso, eu posso mandar depois. Foi um homem vestido de Adolf Hitler. O bigodinho, a roupinha, a casaca, assim, todo fantasiado de Hitler mesmo. E ele estava com um grupo, né? Você imagina, ele estava lá com um grupo de apoiadores da família Bolsonaro. Você pode imaginar assim o perfil das pessoas, né, que estavam junto com uma pessoa fantasiada de Hitler que queria falar na audiência pública. E foi uma audiência violenta, né? Esse grupo ficou gritando palavras homofóbicas, tudo isso está gravado na audiência pública. Só que acontece, eu estava lá na frente, né? E eles ameaçando, gritando, aquela coisa toda, uma pessoa vestida de nazista. E aí eu sou casado, e a minha esposa estava lá, ela foi assistir, não estava lá na frente, mas estava lá atrás. Quando acabou, ela veio falar comigo desesperada, Fernando, como é que a gente vai sair daqui? Tem uma pessoa vestida de Hitler e gente. E aí vocês sabem qual é a fama da família Bolsonaro, né? Como é que a gente sai dessa. E aí, óbvio, receio, né? Eu falei, não precisa, né? Não vai acontecer nada. Mas o que aconteceu, né? Então, isso lá vou eu nos causos, né? Que foram muitas coisas que aconteceram nesse tempo. A estratégia deles é essa, de divulgar um nome para a pessoa ser ameaçada e ela para de falar. Só que o que aconteceu? Eu não parei. E aí eu continuei ainda a falar nesse tema, sobre esse tema em vários eventos, inclusive eventos promovidos pela Ampul. E aí eles começaram a me chamar de o vampiro da Ampul. O vampiro da Ampul, ele tá indo lá para tirar o sangue das crianças, me demonizando aí, literalmente, né? O vampiro, inclusive. Só que o que acontece? Como eu não cedi naquele primeiro momento, e esse ataque à minha pessoa, ele acontece bem ali naquele momento de virada de 2015 a 2016. 2016 é quando o assunto estoura, tem programa de TV, tem jornal, etc. O que aconteceu? Nesse movimento, quando eles foram, a mídia estava chegando no tema Escola Sem Partido, eles iam a site do Escola Sem Partido. E aí o que aconteceu? Eles me achavam pelo Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido criou deu plataforma, deu visibilidade para o seu maior opositor. Então, sempre tinha uma entrevista ao Miguel Najib, eu recebia ligação para fazer o contraponto. E eles perceberam isso. Eles têm, e aí a gente estava falando sobre estratégias, né? Eles têm uma inteligência estratégica que eu acho que o campo progressista ainda não tem, ou está engatinhando. Né? Eles pararam de me citar absolutamente. Eu escrevi um livro com o título Escola Sem Partido, eles não me citam. Eles fizeram um rol dos inimigos da Escola Sem Partido, não me botaram. Queria dizer que eu fico muito chateado, né? Não ter esse reconhecimento, estou brincando, obviamente. Mas esse é um fenômeno curioso que, para não me consolidar como contraponto, eles pararam absolutamente de me citar.
Então, eu não tenho... Faz tempo que eu não recebo ameaças, não tenho sido... Assim, é uma situação surreal, né? Que teve no início, foi muito preocupante, mas por estratégia deles, eles pararam de me citar para que eu não ganhasse visibilidade. Que é o contrário do que a gente faz, por exemplo. Quando uma deputada aí do Estado criou um canal de denúncias e uma imagem para divulgar isso, foi todo mundo pegou a imagem que ela criou e compartilhou. Olha, não, não, cuidado, isso aqui é um absurdo, hein? Só que quando você envia uma imagem, ela só não está mais no controle dessa imagem, né? E aí a pessoa pode olhar e falar, ah, bacana, vou compartilhar. E aí você deu vida àquela situação, né? Então, isso mostra para mim como eles têm uma inteligência assim, né, nesse uso que a gente demorou ou está ainda criando. Que eles pararam de me citar completamente. Eu lancei um livro, o nome é Educação Democrática, Antídoto à Escola Sem Partido, eles não fizeram menção. Qualquer outro fala, um jornalista, alguma coisa, eles atacam, mas a minha eles não atacam mais. Então, é para te responder. Teve momentos tensos lá no início, mas atualmente não tenho recebido mais ameaças. Bom, pessoal, se essa é o final, eu peço desculpas aqui pelos problemas de infraestrutura, não dá para prever a falta de luz, né? E a chegada do caminhão é parte, acho que, desse nosso contexto remoto, trabalho remoto, né? Mas dizer que foi um prazer, para mim tem sido uma alegria também lembrar dessas histórias, eu estou ficando já saudoso, ver se pode. Mas foi uma trajetória que hoje eu vejo, gosto muito de lembrar, acho que a gente fez um embate muito importante, estamos colhendo as vitórias agora, né? Derrota no Supremo e podem contar comigo sempre que precisar para falar sobre esse tema, discutir, eu estou à disposição. Foi ótimo, professor, muito obrigada mesmo, ajudou muito. Professor Rogério, quer dar o retorno da resposta do professor? Não, fico feliz em saber que tem acessado e também em pensar nessa sua persistência, né? Quer dizer, realmente é o inimigo número 1 da escola sem partido no Brasil e nós estamos muito bem representados. Isso é um orgulho para todos nós, muito bacana. Obrigado. Obrigada, gente. Vou encerrar a gravação, então, para a gente finalizar. Agradeço todo mundo que está presente, né, que ficou até o final, que ouviu as considerações do professor.